Um pouquinho sobre a definição de cultura. A diversidade cultural está presente na própria história da humanidade. É constitutivo das sociedades humanas apresentar um mecanismo diferenciador. Quando o encontro de duas sociedades parece gerar um resultado homogêneo em seu interior, surgem distinções significativas que determinam as fronteiras entre os grupos sociais. Por outro lado, grupamentos sociais que estão em contato há muito tempo mantêm com zelo os elementos definidores de sua identidade cultural. A Europa pode ser um bom exemplo disso. Trata-se de um continente que, historicamente, reivindica um patrimônio cultural comum, ao mesmo tempo em que as várias nações e regiões europeias afirmam constantemente suas singularidades. No Brasil, nos deparamos com um fenômeno da mesma natureza. Se, por um lado, é um país onde seus habitantes compartilham um universo cultural e uma língua, por outro, é uma sociedade complexa e caracterizada justamente por sua imensa diversidade interna. E a diversidade brasileira, como dito anteriormente, não se esgota com as sociedades indígenas e as comunidades quilombolas. Os movimentos negros, há muito, nos lembram que a origem da população de afrodescendentes, com seus universos culturais, suas formas de resistência, sabedorias ancestrais e construção de conhecimentos, sua visão de mundo, organização e luta, acaba por definir um universo de referência específico desses grupos. A construção da identidade negra no Brasil passa dessa maneira a ser não apenas um mecanismo de reivindicação de direitos e de justiça social, mas também uma forma de afirmação de um patrimônio cultural específico. Muitas vezes, a presença dos negros e negras fica associada à escravidão, ao samba, às religiões de origem africana e à capoeira, sem que seja reconhecido o devido valor de sua contribuição para a cultura brasileira. Falar da diversidade cultural no Brasil significa levar em conta a origem das famílias e reconhecer as diferenças entre os referenciais culturais de uma família nordestina e de uma família gaúcha, por exemplo. E também admitir como verdadeiro que em seu interior e na relação de umas com as outras se encontram indivíduos que não são iguais, que têm especificidades de gênero, raça, etnia, religião, orientação sexual, valores e outras diferenças, definidas a partir de suas histórias pessoais. No passado ou no presente, nas mais diversas partes do globo, homens e mulheres nunca deixaram de se organizar em sociedade e de se questionar sobre si e sobre o mundo que os rodeia. Uma aura de mistério sempre rodeou os sítios arqueológicos das grandes civilizações do passado. Desde os relevos das pirâmides mesoamericanas, os calendários dos povos do altiplano andino e os hieróglifos encontrados nas famosas tumbas dos faraós do Egito. Todos são descobrimentos que têm estimulado a imaginação dos homens e mulheres do presente, que colocam muitas questões em torno dos povos do passado, mas que não deixam a menor dúvida quanto à sofisticação do pensamento, da visão de mundo e das manifestações estéticas e culturais desses povos. Não precisamos recuar tanto no tempo para encontrar diferentes formas de organização social e manifestações culturais. Nossos antepassados agiam e pensavam de forma muito diversa da nossa. Num passado não muito distante, a situação da mulher no Brasil, por exemplo, era bastante distinta da atual. Os costumes de muitas famílias da nossa oligarquia rural exigiam que os pais escolhessem aquele que desposaria sua filha. Uma série de fatores influía na decisão dos pais e mães. Desde alianças antigas entre as famílias, obrigações recíprocas, promessas feitas, às vezes, antes do nascimento dos filhos e filhas, até mesmo questões como os dotes e os interesses econômicos, contando muito pouco o desejo dos filhos e das filhas. Hoje, as coisas são bem diferentes. E embora uma série de elementos de diversas ordens interfira na escolha do parceiro ou da parceira, o desejo individual é representado pela coletividade como decisivo. A diversidade das manifestações culturais se estende não só no tempo,
mas também no espaço. Se dirigirmos o olhar para os diferentes continentes, encontraremos costumes que nos parecerão, à luz dos nossos, curiosos ou aberrantes. Do mesmo modo que os povos falam diferentes línguas, eles expressam das formas mais variadas os seus valores culturais. O nascimento de uma criança será festejado de forma variada se estivermos em São Paulo, na Guiné-Bissau ou no norte da Suécia. Ao mesmo fato aparente, o nascimento, diferentes culturas atribuem significados distintos que são perceptíveis por meio de suas manifestações. No Brasil, nos deparamos com uma riqueza cultural extraordinária. 200 povos indígenas falando mais de 180 línguas diferentes. Cada nação indígena possui a sua maneira particular de ver o mundo, de organizar o espaço, de construir a sua casa e de marcar os momentos significativos da vida de uma pessoa. Longe de constituírem um todo homogêneo, os povos indígenas possuem particularidades culturais de cada grupo, embora haja uma série de características que os aproximem quando comparados com a sociedade nacional. Há mais de 2.200 comunidades remanescentes de quilombo no Brasil, com características geográficas distintas, com diferentes meios de produção e de organização social. A surpresa pode marcar um olhar mais cuidadoso para o interior da nossa sociedade. Se compararmos o campo com o meio urbano ou as diferentes regiões do país, nos daremos conta das diversidades existentes entre os habitantes. Falamos a mesma língua, porém com uma acentuada diferença. Tanto que no que se refere ao vocabulário, quanto ao sotaque, essa diferença muitas vezes pode criar dificuldades na comunicação entre homens e mulheres do campo e da cidade, ou entre pessoas e regiões distintas mesmo. Noções como espaço e tempo também são marcadamente diferenciadas no campo e na cidade. A imensidão com a qual se deparam o sertanejo e a sertaneja ao se defrontarem com a paisagem local será marcante. Da mesma forma que moradores de uma cidade como São Paulo, por exemplo, terão seu horizonte nublado por arranha-céus e viadutos. No campo, a relação com as estações do ano dá uma mesma dimensão ao tempo. O sucesso da colheita, a época do plantio ou da procriação do rebanho são definidos pelos períodos de chuva ou seca, no caso de grande parte do Brasil, ou pelas estações do ano, no caso dos países frios e temperados. As estações do ano criam no campo um outro calendário. Temos festas relacionadas com as colheitas ou com as chuvas que chegam após uma longa estiagem. Ou seja, na cidade e no campo, a ação de homens e mulheres está presente, interferindo no espaço e o carregando de significado. A cidade contemporânea, por outro lado, longe de ser o lugar da homogeneidade cultural, é marcada pelo encontro e pelo conflito de diferentes grupos sociais. As diferenças são fruto não apenas das desigualdades sociais. Já encontramos mais diferenças do que as divisões entre as classes sociais. A religião pode ser um bom exemplo. Uma criança ou um jovem criado por pai ou mãe católicos que frequentam uma comunidade eclesial de base terá uma visão de mundo e um estilo marcado pelo fato de pertencerem a um dado grupo religioso, que certamente é muito diferente daquele de uma criança, sua vizinha, criada no meio umbandista ou de frequentadores da Igreja Universal do Reino de Deus. Essas crianças deverão conviver ainda com aquelas educadas em meios em que a religião não é relevante, ou mesmo em meios explicitamente ateus. Também na cidade, encontramos indivíduos de distintas origens. Há famílias recém-chegadas do campo, que, portanto, não conhecem ou têm dificuldade de lidar com uma série de instrumentos característicos do meio urbano, como, por exemplo, o metrô, presente em algumas capitais, com suas escadas rolantes, portas automáticas, escuridão dos túneis e sinalizações coloridas. Ao pedir uma informação, o sotaque e a atitude corporal dessas pessoas revelam sua origem rural, podendo torná-las alvo de chacota e objeto de discriminação. Há ainda a situação particular das crianças, em suas casas
que em suas casas, falam outra língua que não a língua oficial usada na escola ou na rua. O fato de falarem mais de uma língua, que seria a princípio uma vantagem, pode se transformar num pesadelo para essas crianças. Quando não são contempladas e respeitadas em suas particularidades, essa é uma realidade comum em cidades que contam com a presença de grupos de imigrantes e de comunidades indígenas, por exemplo. Existem ainda as diferenças entre gerações. Por exemplo, um adolescente ou mesmo uma criança de classe média urbana sabe usar o computador com facilidade e destreza, pois faz parte de seu universo social. Já seus pais, mães ou avós certamente terão dificuldade ou simplesmente não saberão utilizá-lo por terem sido socializados em um ambiente em que a informática não fazia parte do cotidiano. Uma cena comum nos bancos é encontrar pessoas impacientes com idosos e idosas que demoram ou têm dificuldade de realizar as operações bancárias nos caixas eletrônicos. Acreditamos que podemos agora arriscar uma definição de cultura. Fenômeno unicamente humano, a cultura se refere à capacidade que os seres humanos têm de dar significado às suas ações e ao mundo que os rodeia. A cultura é compartilhada pelos indivíduos de um determinado grupo, não se referindo a um fenômeno individual, e como já vimos, cada grupo de seres humanos, em diferentes épocas e lugares, atribui significados diferentes a coisas e passagens da vida aparentemente semelhantes. A cultura, portanto, vai além de um sistema de costumes. É objeto de intervenção humana, que faz da vida uma obra de arte, inventável, legível, avaliável, interpretável.